Consciência sem ação não tem transformação. Consciência sem ação gera luta, frustração. Consciência sem ação é uma ilusão. Consciência sem ação não tem transformação. Consciência sem ação gera luta, frustração. Consciência sem ação é uma ilusão. Consciência sem ação não tem transformação. Consciência sem ação gera muita frustração. Consciência sem ação é uma ilusão. Consciência sem ação não tem transformação. Consciência sem ação não tem transformação. Consciência sem ação gera luta, frustração. Consciência sem ação é uma ilusão. Consciência sem ação não tem transformação. Consciência sem ação gera luta, frustração. Consciência sem ação é uma ilusão. Consciência sem ação não tem transformação. Consciência sem ação gera muita frustração. Consciência sem ação é uma ilusão. Consciência sem ação não tem transformação. Consciência sem ação não tem transformação. Consciência sem ação gera luta, frustração. Consciência sem ação é uma ilusão. Consciência sem ação não tem transformação. Consciência sem ação gera luta, frustração. Consciência sem ação é uma ilusão. Consciência sem ação não tem transformação. Consciência sem ação gera muita frustração. Consciência sem ação é uma ilusão. Consciência sem ação não tem transformação. Consciência sem ação não tem transformação. Consciência sem ação gera luta, frustração. Consciência sem ação é uma ilusão. Consciência sem ação não tem transformação. Consciência sem ação gera luta, frustração. Consciência sem ação é uma ilusão. Consciência sem ação não tem transformação. Consciência sem ação gera muita frustração. Consciência sem ação é uma ilusão. Consciência sem ação não tem transformação. Consciência sem ação não tem transformação. Consciência sem ação gera luta, frustração. Consciência sem ação é uma ilusão. Consciência sem ação não tem transformação. Consciência sem ação gera luta, frustração. Consciência sem ação
Consciência sem ação gera luta, frustração. Consciência sem ação é uma ilusão. Consciência sem ação não tem transformação. Consciência sem ação gera luta, frustração. Consciência sem ação é uma ilusão. Consciência sem ação não tem transformação. Consciência sem ação gera muita frustração. Consciência sem ação é uma ilusão. Consciência sem ação não tem transformação. Consciência sem ação não tem transformação. Consciência sem ação gera luta, frustração. Consciência sem ação é uma ilusão. Consciência sem ação não tem transformação. Consciência sem ação gera luta, frustração. Consciência sem ação é uma ilusão. Consciência sem ação não tem transformação. Consciência sem ação gera muita frustração. Consciência sem ação é uma ilusão. Consciência sem ação não tem transformação. Consciência sem ação não tem transformação. Consciência sem ação gera luta, frustração. Consciência sem ação é uma ilusão. Consciência sem ação não tem transformação. Consciência sem ação gera luta, frustração. Consciência sem ação é uma ilusão. Consciência